Então, né, a partir da semana passada, né, que a gente se reuniu, a gente comentou bastante, né, sobre o que o André Luiz ele acaba fazendo, do tipo, ele explica detalhadamente o início de algum transtorno, e no final do capítulo ele fecha com a consequência do que a gente adquiriu de conhecimento e intelecto, né? Esse novo capítulo, capítulo 16, né, Mecanismos da Mente, ele vai abordar no final do capítulo o monoidismo, ou seja, como que os espíritos conseguem ficar séculos e séculos presos num passado e numa atmosfera muito densa de sofrimento contínuo. Então, para chegar nesse finalmente, ele começa a explicar o princípio, a base. A gente já tem a consciência dos outros capítulos, né, que vem trazendo a explicação da consciência até agora, e nesses mecanismos da mente, ele traz como consequência desse nosso conhecimento, dessa nossa evolução adquirida em patamares, né, degraus por degraus, e agora o que vai dizer sobre a mente como sendo assim, figura totalmente sólida para poder configurar o que a gente sente, tanto material quanto espiritual. Tá? Então, o primeiro item, né, que é alma e corpo, tá? Ele colocou o seguinte: esclarecendo os problemas da alienação mental durante algum tempo depois da morte, isso pode acontecer até depois da morte, né? Verifique-se a importância da harmonia entre a mente e o corpo fisiopsicossomático, tá? Então ele vai trazer alguns exemplos aqui de experimentos feitos com seres humanos, tá? E com animais a partir da mente. Isso experimentos que, assim, modéstia à parte, eu não fui atrás para buscar o que é. Por quê? Porque eu reconheço que durante a Segunda Guerra Mundial nós tivemos muitos experimentos com seres humanos. Demais. Né? E além disso, antes da Segunda Guerra também, nós tivemos diversos experimentos ali com animais para poder estudar o cérebro. Né? Então ele busca isso para poder tentar entender o corpo, a mente e o corpo mental. Tá? Inclusive eu trago para vocês no meio do capítulo uma passagem do Evangelho para poder explicar, porque muita gente confunde algumas coisas e aqui traz a resposta dessa confusão. Tá bom? Então ele faz o seguinte, né? O homem recebe em si o fruto de sua plantação, pois o corpo obedece à alma. Então, assim, a gente para analisar quais as nossas atitudes, porque a nossa alma está refletindo essas atitudes, quer dizer, está originando essas atitudes e o corpo reflete. Mas, porém, tem uma origem disso tudo, é o querer. Então, que o homem recebe em si o fruto de sua plantação, ou seja, o querer dele executa, e essa execução traz a colheita benéfica ou prejudicial do que ele fez no passado ou no presente. Isso vai colher no futuro. Né? É o jargão espiritual, né? A plantação, o que é? A plantação eu esqueci por completo. Eu estou igual o Chapolin. Fala facultativa. Isso. A plantação é facultativa, mas a colheita ela é obrigatória. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Aí ele traz exemplos, né, do corpo e mente, começando pela secção da medula. Aí eu falei, caramba, mas que medula é essa? Né? Aí ele começa a explicar. Ó, secção seria o corte, tá? Ou parcial ou total, tá bom? Aí diz o seguinte: o cérebro é gabinete administrativo da mente. Ou seja, ele é um local onde se executa algo. Então, o cérebro
Ele é um local onde vai se executar alguma coisa que vem para a mente. Ele deixou bem claro isso nos outros capítulos, né? Para a mente. O corpo físico está condicionado à conduta do corpo. Olha só, o corpo físico está condicionado pela conduta do corpo espiritual, faltou espiritual. Então, o corpo reflete o que o corpo espiritual está designando, né? E a orientação do corpo espiritual está submetida à nossa vontade. Olha aí, ó, a origem de tudo, a vontade. Aí que eu trago a parte do Evangelho. Diz o seguinte: quando foi perguntado a Jesus qual é o maior mandamento, Jesus responde o seguinte: amarás teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua alma e todo o teu entendimento e todas as suas forças. Quando eu li isso a primeira vez, estudando o Evangelho, falei, peraí, tá, amarás teu Deus de todo o teu coração, ok, seu amor. Toda a tua alma, tá, todo o teu entendimento e todas as suas forças, aí eu comecei já a dar um nó na cabeça. E passando por esse item da secção da medula que a gente acabou de ler, né? A gente entende. Quer ver? Eu vou ler de novo. Ó, o cérebro é gabinete administrativo da mente. O corpo físico está condicionado à conduta do corpo espiritual. E a orientação do corpo espiritual está submetida à nossa vontade. Então, vamos traduzir o que Jesus quis dizer em cima dessa parcela. Quer ver? Amarás teu Deus de todo o coração, vontade, que é o início. Por quê? Já diz Divaldo, Emmanuel, quando a gente desprende do corpo, quando a gente vai estar em vigília do sono, o espírito vai onde o coração está. Então, se o coração está arraigado em ódio, ele vai lá para o seu algoz ou vai para aquilo que mais te prende o ódio. Se ele está na sexolatria, ele vai atrás de sexo. Se ele vai atrás de ambição, ele vai atrás de ambição. Então, assim, ó, amarás o teu Deus de todo o teu coração, que é a vontade, de toda a sua alma, corpo espiritual, de todo o seu entendimento, o cérebro, o conhecimento, e todas as suas forças, energia corporal. Deu para dar uma organizada nessa passagem? Agora fica muito mais claro o que Jesus quis dizer, porque assim, ó, é o completo. Não adianta falar assim, eu amo a Deus ou eu sigo. Não adianta. Se você não tiver arraigado à vontade, não adianta que você não vai mudar. Como nós já, até mesmo nessa ou nas outras vidas, a gente já fracassamos e já tivemos quedas, né, lamentáveis por não estar com esse entendimento e muito menos o coração arraigado à caridade, ao amor ao próximo e tudo mais. Né? Ficou muito difícil? Tá? Ficou claro? Faz sentido? O que vocês acham? Não, tudo tranquilo, né? Porque faz sentido. Não pode ter meio amor, tem que ser o total, completo. Eu achei interessante porque, assim, logo quando eu comecei a ver essa passagem, já me veio na mente logo de cara. Eu já comecei a buscar, né, essa passagem de Jesus, que é muito forte, só que para mim causou muita dúvidas em todos os anos que eu li, estudei essa passagem, né? Até mesmo no princípio, ainda mais quando na juventude a gente lê isso, fica meio... Não, mas tudo bem, tá falando várias coisas ao mesmo tempo? Será que é para consolidar algo? Não. Há muito mais entendimento além daquilo que a gente lê, né? Olha só. E Deus, o Flaubert, é assim, eu vejo assim, ele não é uma entidade fora de nós, exterior, não, ele está dentro de cada um. Nós somos o Deus, né? Nós somos Deus. Então, ele está em nós mesmo, em todos os sentidos. Isso você tem razão. Eu não lembro onde a gente viu, foi no começo do livro, que fala sobre o hálito divino, lembra?
a inspiração de Deus, onde o plasma divino ele é emanado em todos os ambientes e a gente recebe pelo centro coronariano e modifica as nossas vontades, ou seja, a vontade do corpo espiritual. Entende? Então, assim, por que uma pessoa com uma boa conduta, um caráter, vamos falar assim, não perfeito, né, mas um caráter que tende a querer melhorar, ele consegue uma dominância a mais na oração e na transmissão de energia, né? Porque ele consegue arraigar muito mais próximo do que muita gente essa condição que Jesus falou. E quando você começa a absorver, né, mesmo que inconscientemente, esse plasma divino, através do seu querer do bem-estar ao próximo, você recebe um amparo muito maior da espiritualidade para transformar essa energia em auxílio ao próximo. Sim. Eu acredito isso, que ele está em nós, só que a gente não quer ainda, né? A gente ainda não quer. Quando a gente quiser, a gente vai ser como ele, né? Vai ser um co-criador, né? Por isso que é necessário o exercício para a reparação do mal, para poder escolher o entendimento. Agora, toda a frase do pai Francisco, né, Francisco de Assis, eu acho que foi ele que disse isso, faz todo sentido, né? Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Foi ele que disse isso? Eu não me recordo. Não lembro também. Eu não me recordo. Mas eu acho que sim, né? Então, assim, é muito forte, né? A gente cada vez mais está estudando a ciência e a ciência se entrelaça em todo esse amor e caridade. É muito bacana, muito interessante. Porque o bem é o que constrói, o mal ele destrói, né? Então, quem vive só do mal, ele vai ser destruído. Ele vai ser destruído. E tudo que tiver em volta também, né? E só o mal, o bem vai construir. Por isso que o bem vence sempre no final, né? A gente não sabe como que é esse final, mas no final, o bem vai ter que vencer, porque o mal vai destruir tudo. E o que vai sobrar? Assim, eu vejo da seguinte forma: o mal, como a gente conhece, é um combate do aprendizado para a pessoa entender o que é a luz. E quando eu vejo diversas palestras, os palestrantes colocando da seguinte forma, e faz muito sentido. O que é a escuridão? A escuridão é a ausência da luz. Você coloca um palito de fósforo aceso num quarto escuro, ele vai iluminar o quarto escuro. Então a luz está ali. Você coloca uma lâmpada, ilumina mais. Então, assim, eu acho que a ação do mal é a ignorância do bem. Ou seja, o não conhecer os benefícios do bem. Ainda é a atitude humana muito primitivista, egoísta, onde ela constrói e quer algo para ela. Então ela se estrangula numa certa região, independente do que ela está fazendo para os outros. E ela às vezes nem percebe. Né? Nem percebe. Isso É ignorância, né? É ignorância, porque em última instância, lá em última instância mesmo, é isso que eu falei, se não tiver o bem, não vai ter mais nada, vai ser tudo destruído. O mal só destrói, né? Isso mesmo. Bom, aí ele começa a dar exemplos, né, sobre essa parte do que controla o que no corpo. Ele fala o seguinte, né? O corte na medula, a medula é a medula espinhal, né? Todo mundo lembra o que é a medula espinhal? Aquela região que sai do encéfalo e desce pela coluna vertebral, bem no meio das vértebras, né? E segue até o cóccix, né? Se a gente seccionar aquele lá, da região para baixo a gente não sente mais e nem controla, porque o que manda os estímulos pro cérebro, do corpo, é a medula espinhal. Então, por isso que existe a paraplegia, né? Que você secciona a medula mais ou menos abaixo do tórax, então você não mexe mais da secção para baixo,
e a tetraplegia, que você lesiona na base do pescoço, então você não mexe mais nenhum membro, você não mexe os 4 membros, né? Os braços e as pernas, né? Então ele coloca assim, ó, um corte na medula, desliga a conexão do corte para o restante, para o resto do corpo, relaxando os músculos e proporcionando insensibilidade, pois desliga o corpo espiritual através da medula. Isso já me fez pensar que, assim, ó, o que pode ligar o corpo espiritual ao nosso organismo material seriam feixes através do sistema nervoso, principalmente da medula. A gente pode usar como exemplo os passes horizontais, né? Horizontais, não, desculpa. Os passes verticais da cabeça aos pés. Longitudinais. Longitudinais, obrigado. Longitudinais, isso mesmo. Da cabeça aos pés. Para limpar e harmonizar. Isso. Né? Todos os passos deveriam começar pelas costas. Olha só. O reverso. Que é o mais próximo da medula. É o correto. Medula. Tá? E aí ele continua, né? Muitos pacientes sentem dor ou coceira em membros amputados abaixo do ponto seccionado. Eu coloquei isso para poder lembrar. Então a gente vê assim, ó, alguns amputados, eles comentam que tem coceiras onde o membro estava. Eles chamam isso de reflexo fantasma. Né? Ação fantasma. Peraí, ação fantasma, né? Aí a gente lembra, né? Fantasma é uma coisa sobrenatural. Então, é uma coisa sobrenatural? Né? É uma coisa não compreendida pelo homem. Ainda. Né? Ainda. Ô, né? Flaubert, quando a gente está trabalhando os passos com o magnetismo, quando a pessoa não tem uma vesícula ou não tem um útero, a gente trabalha aquele órgão assim mesmo. Sim, ele tá porque ele não está ali no corpo físico, mas ele está no perispíritual. Então a gente trabalha do mesmo jeito. Continua. E ele continua emanando coisas, né? Continua. Uhum. Aí começa, aí ele vai comentar aqui recuperação dos reflexos. Se vocês perceberam, ele está explicando o mecanismo mente-corpo, a ação do corpo espiritual com o corpo material, para poder explicar depois o monodeísmo. Então, eu estou só lembrando para a gente poder fazer essa ligação completa do porquê que ele está falando isso. Tá? Recuperação dos reflexos. Olha só. Os reflexos geralmente recuperados em 24 horas através dos reajustes necessários. Porém, os músculos anais e cremáteres, esses músculos cremáteres são os músculos genitais, tá? Principalmente do órgão masculino, onde requer uma ereção. Então, esses músculos, olha só, nunca são seccionados. O anal e o cremaster. Eles não são seccionados. Olha que incrível. Então você vê assim, ó, um órgão é para, vou falar assim, servir como válvula para sair fezes. O outro para reprodução. Tanto é que nós vemos ali, ó, diversos paraplégicos que têm filhos, mesmo depois do acidente. Olha que interessante, né? Já comprova por aí, tá? Jamais se percam, né, esses reflexos. Porém, o sinal de Babinski, ele é uma reação que o médico estimula o pé do paciente. De repente teve um acidente na medula. Então, a planta do pé, ele pega com o aparelhinho, qualquer instrumentozinho pontiagudo, passa no pé, na sola do pé. E quando tem alguma lesão medular, o pé ele tende a se contrair, principalmente um dos dedos, se contrai fortemente. Eu não sabia disso, eu tive que buscar na condição médica, tive que buscar nas orientações e definições médicas
esse sinal de Babinski. Olha que interessante, tá? E aí fala o seguinte, né? E o grau de contração do joelho denunciam lesão medular, como um curto-circuito. Então é como se fosse assim, ó. A medula lesionou, o estímulo é no pé, então o estímulo ele sobe pela perna, vai até a medula, aonde foi lesionado, ele começa a confundir e volta. Então esse estímulo ele acaba estimulando a musculatura da perna que foi estimulada, como um curto-circuito, porque a pessoa não sente, mas esse estímulo aconteceu. Só não passou para o encéfalo, mas está lá. Então, qual que é o término do estímulo? É a contração muscular. Isso é uma reação natural. Tá? É o mesmo, por exemplo, assim, ó, é semelhante, mas não é igual. Tá? A gente tem um fio e na ponta desse fio uma lâmpada. A gente emite eletricidade na ponta do fio e a gente corta o fio antes de chegar na lâmpada. A lâmpada não vai acender, mas a energia elétrica fica nesse fio como um curto-circuito. Tá? Ok? Aí ele continua assim, ó. Na maioria dos casos, esses sinais são efetivos dentro de semanas. Ou seja, não é logo de cara, mas é dentro de semanas. Aí ele vai falar quantas semanas e o porquê nesse próximo item. Que é a importância da encefalização. A encefalização é a formação do encéfalo. Tá? Por enquanto aqui tá tranquilo? Tudo jóia. Tá certo. Que bom, porque essa partezinha é meio complicadinha, tá? Aí ele começa a comparar os animais, mas quais animais ele compara? Os vertebrados, aquele que tem coluna vertebral. E a partir daquele que tiveram experimentos. Os que foram experimentados, como ele diz, né? Foram a partir dos anfíbios, que são os sapos, dos sapos em diante, tá? Dos sapos para baixo, ou seja, peixes, os invertebrados, né, os insetos, as minhocas, os vermes e tudo mais ali, são de uma inteligência tão primitiva que a encefalização completa não se deu e está se principiando, ou seja, está tendo reflexos para chegar na questão dos vertebrados. Então, os peixes estão no estágio final dessa cefalização. Por isso que ele começa a colocar aqui, ó, essa depressão, ou seja, essa ausência de estímulo nervosa, perdura na mesma medida da evolução dos organismos. Por exemplo, os sapos que não são muito primitivos, ele chama de batráquios, que são os anuros, né? São os sapos. Perdura por minutos. Por quê? Porque a cefalização é primitiva ainda. Então, se você secciona a medula de um sapo, essa ausência de estímulos que ele fala aqui, ó, que é o sinal de Babinski, depois de alguns minutos volta. Então tem um apagão, mas volta. Olha que interessante. Nos gatos, demoram algumas horas. Nos cães, várias horas e até alguns dias. Nos chimpanzés, vários dias. E no homem, 6 semanas. Por volta de 6 semanas, esses estímulos começam a voltar. Então, por isso que uma lesão medular, ela é muito lenta para o médico diagnosticar qual é o tamanho do trauma e da gravidade. Entende? Só que assim, como que isso aí pode dar um reflexo se a medula foi seccionada? Entende? E aí que a gente não chega num consenso, e agora o livro mostra pra gente, dessa forma aqui, ó. O corpo espiritual preside o corpo físico, e todas as atividades resultados do entrosamento de ambos. Ou seja, o corpo espiritual com o corpo carnal. Mesmo que você lesione alguma coisa, o corpo espiritual está agindo em cima. Né? Então você tem um reflexo porque
o corpo espiritual percebe, e ali está intacto ainda. Olha que interessante. Está intacto. Quer ver um exemplo? Acho que vou usar um exemplo, vamos ver se dá certo. Gravidez psicológica. Não ocorreu fecundação, pode até ter ocorrido o ato sexual, mas não ocorreu fecundação, a mulher sente que está grávida e a mudança no corpo acontece. A barriga incha, começa a produzir leite. Olha que interessante. Muito. Então, assim, é maravilhoso como a mente já joga, o corpo mental joga para o corpo espiritual reflete no corpo carnal. Interessante, né? Sim. E aí ele vai direto para descorticação. Aí eu comecei a pensar também, o que é a parte cortical? Do que ele está falando? Aí eu vou precisar, eu vou até separar antes de compartilhar a tela, pegar o encéfalo, para a gente poder ver o que ele quer dizer. Vou tirar rapidinho aqui antes de travar. Pronto. Isso. Vou pegar essa. Cadê? Córtex cerebral. Vou entender. Não tem uma imagem específica. Bom, eu acho que essa vai dar certo. Vamos ver. Essa acho que vai dar certo. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Bom. Compartilhar. E... Chegou? Chegou. Legal. Ó, antes de ver essa parte aqui, vamos olhar o encéfalo por completo. Ó. O encéfalo é esse cara aqui. Ó. O encéfalo é feito pelo cérebro, cerebelo, né? A ponte, o bulbo, e aí aqui ele está inteiro, não está cortado como esse de baixo aqui está cortado, tá? O que tem o córtex cerebral? Todos os órgãos, eles se diferenciam em, ou quase todos, né? Córtex e medula. O córtex é a parte bem superficial, estão vendo aqui, ó? É a parte bem superficial que a gente chama de substância cinzenta do cérebro. A parte medular é a que a gente chama de substância branca. O que é essa diferença aqui? O neurônio, ele é uma célula que ele tem irradiações. Eu vou até abrir uma outra parte aqui. Neurônio. Para vocês perceberem. O neurônio ele tem 3 partes bem significativas. Ó. Ele vai ter essa partezinha frontal, que é o dendrito, e essa partezinha que é o axônio. Essas duas partes, tanto o dendrito quanto o axônio, fazem as conexões nervosas. É onde a gente tem as transmissões de impulsos elétricos. O corpo celular é onde você tem o metabolismo da célula. Então, isso aqui, ele fica branco. Então, quando a gente volta aqui para a imagem do cérebro, a gente tem a parte branca, ela é formada, em sua maioria, todo pelo corpo celular do neurônio. Então, todas as conexões nervosas acontecem nessa substância cinzenta. Olha que legal. Então, quando a gente fala córtex cerebral, é onde estão as atividades de conexões entre os neurônios. Tá? Então, o que ele quis dizer aqui? Aqui ele vai demonstrar a descorticação, ou seja, eles vão tirar o córtex cerebral como experiência. Olha isso. Isso foi feito e está lá escrito nos anais da ciência, quer dizer, da neurociência, né? Então, deixa eu... deu para entender? Ficou claro? Então, deixa eu interromper aqui a compartilhamento. Pronto. Ali coloca assim, ó. A descorticação é mais profunda e provoca desajustes quanto maior for a evolução do organismo. Então, quanto menos evolução do organismo,
essa descorticação, ou seja, a retirada do córtex cerebral, quase não vê diferença. Por quê? Ele é puro instinto. Tá? Ele tem racionalidade? Tem. Mas seguindo muito mais instinto do que o racional. Tá? A retirada do córtex do cão, que é um animal mais evoluído, né? Um dos mais evoluídos, acarreta quase vida normal, quase, afetando o reflexo de busca pelo alimento e ausência de medo. Ele só reflete de forma agressiva quando ele tem a ação verdadeira em cima dele, porque ele não percebe a ação agressiva chegando. Olha só, como você retira o córtex cerebral dele. Tá? Os chimpanzés não sobrevivem com a retirada do córtex total, porém, a extirpação parcial provoca danos profundos, que é o animal que antecede ao ser humano, o chimpanzé. Olha só. Então você vê, entre o cachorro e o chimpanzé, que é um hominídeo primitivo, vamos colocar assim, né? Tem uma diferença tão grande, né? Imagina do chimpanzé para o homem, porém está do lado, ali. Se retirar o nosso córtex, acabou. Não tem jeito. Tá? Aí ele vai falar sincronia de estímulos. O córtex encefálico, pega aquela massa que a gente tem dentro da cabeça, tá? O córtex encefálico, governo dos sentidos reguladores, reguladores do movimento, reflexos e individualidade, é sede cerebral do psicossoma no corpo físico, como a gente já viu várias vezes, né? Então, o centro ali é o cérebro, onde está o corpo mental, tá? Unido ao centro coronário, localizado bem no meio do cérebro, que é o tálamo, chamado de diencéfalo, em perfeita sincronia de estímulos no corpo físico e espiritual. Ele acabou de falar que a união do corpo e espírito está ali, no tálamo. Como estão tendo aí diversos experimentos científicos, hoje comprovando. E esse livro tem mais de 74 anos que foi escrito. Olha só. E aí... Ô, Albert, eu conheço 2 casos de crianças que, ao nascer, os médicos disseram que elas não teriam desenvolvimento normal, né, de uma criança normal, elas teriam problemas motores, teriam vários problemas, porque nasceram com alguma normalidade lá cerebral, né? Sim. As 2 crianças hoje são crianças normais. Elas vão na escola, elas têm uma delas tem até um aprendizado bem superior ao das outras crianças. Ele nasceu com metade do cérebro, metade. Então, 2 casos que eu conheço, né, que foram aqui mais ou menos ao redor da minha família. Então, como é que se explica uma coisa dessa, né? Então, dizem que um lado compensou o outro, né? Agora, o nosso encéfalo total, né? Ele tem uma alta capacidade de desenvolvimento. Porém, que falam assim, o cérebro só é usado 30%, Einstein usava 25% e era um gênio, né? Tudo mais. Porém, a gente usa a completa capacidade do cérebro. Só que como eu gosto de explicar para meus alunos, eu falo assim, imagine uma parede cheia de gavetinhas. O cérebro de hoje, ele funciona assim, você abre uma gavetinha por vez. Por isso que falam que você usa 30% do cérebro. Você abre uma gavetinha, olha o que está dentro, para olhar outra gavetinha, você tem que fechar essa e abrir uma outra. No cérebro do futuro, nós vamos começar a olhar 2, 3, 4 gavetinhas ao mesmo tempo. Como eu tenho conhecimento de uma pessoa, eu não sei se é aqui de Araraquara, mas chegou para mim, que a pessoa escreve 2 cartas totalmente diferentes ao mesmo tempo, cada uma em uma mão. Isso é surpreendente. Surpreendente, entende? Então, assim, eu vejo que metade de um cérebro, você tem a complexidade de
de codificar estímulos exteriores. Claro que vai faltar alguma coisa, mas é compensatório, inclusive porque o cérebro dela espiritual tá perfeito. E de alguma forma ela conseguiu a adaptação para poder reverter o processo. Com algumas limitações, deve ter algumas limitações. Mas assim, é incrível, a metade de um cérebro. Entende? Metade. Nossa, eu fiquei surpresa, porque a avó fez até promessa e tal, né? Porque metade do cérebro, imagina, né? Aí ia ser uma criança que ia vegetar praticamente. Mas Nossa, você vê que criança esperta. Na escola, ele vai super bem na escola. É surpreendente, mas agora, através desse livro aqui, a gente tem certeza que tudo é possível. Eu imaginei, sabe o que, Flaubert? Uma mutação genética. Será que está havendo uma mutação genética? Sim, o tempo todo. O tempo todo. Nós temos a ordem de 0,0001% de mutação ao ano. Você fala assim, mas é muito baixa. Não é baixa. O ser humano, ele evoluiu, ele se iniciou há 2 milhões de anos atrás. Isso, para um organismo chegar ao patamar do ser humano, é pouco. É pouquíssimo tempo. Os dinossauros viveram há 400 milhões de anos atrás. E os répteis estão aí até hoje. Sim. Entendeu? E não tem uma desenvoltura maior. Então, é busca da evolução espiritual também. Então, nós estamos sofrendo essas mutações para quê? Para adaptar uma nova consciência moral e espiritual a um corpo primitivo. Então, as mutações são necessárias para que cheguem novos órgãos de nova sensibilidade. Sim. Entende? Então, e essas crianças autistas também, né? A minha nora, ela trabalha na Univida lá e ela falou que é assustador o número de crianças autistas. Assustador, ela falou. Vários graus, né? Vários graus do autismo. Parte de resgate, né? E acredito que seria uma forma de inteligência diferente. Eles são gênios. Eles são gênios. Mas só que assim, quando estimulado a genialidade, você se surpreende. Quando não interessa a isso, eles são assim, não aprendem mesmo. Não. Alguns são crianças cristais também. Sim. Então, porque existem duas vertentes, né? Uma que fala que são grandes devedores, né? São, assim, espíritos que foram muito inteligentes e usaram a inteligência para o mal. E existe uma outra corrente que fala que realmente é uma mutação genética, que esses espíritos, eles vêm, assim, porque eles não têm os sentimentos, né? Na maneira como a gente sente os sentimentos, né? Eles sentem diferente. E tem sentimentos que eles nem têm, né? De apego, de ciúme, eles não têm isso, né? Então, diz que é uma mutação mesmo para ir perdendo esses sentimentos ruins. Mas não pode ser a união dos dois? Pode ser, eu acho. De tamanha inteligência e dívida que tem, trazendo essa responsabilidade de um corpo extirpar o sentimento de certa forma, porém, recebendo muito amor. Uma vez que eles não tinham o sentimento de amor ao próximo, por isso usou a inteligência para outros fins, eles estão recebendo muito amor, eles estão vendo isso arraigado do fundo do coração, porque eles não conseguem ver, mas eles sentem muito. Eles sentem. Mas diz que é porque tem que tirar esse sentimento do amor egoísta, entendeu? Do amor aquele meu filho, é meu, eu amo porque é meu, né? Então, diz que é por isso que já vai mudando, né? Pode ser. Essa mutação genética vai fazer esses sentimentos irem mudando. Aí fica até meio estranho, né? Porque vai ficar uma coisa meio... Não vai não. Nós já estamos na 5ª dimensão. Então, a gente vai ter... Você não, Salim, você não está não. Isso, eu já estou eu nem tenho mais livre-arbítrio. Você ainda não está, não. Eu não tenho mais livre-arbítrio, porque eu só penso no bem. Não tem ninguém de corpo, né, senhor José? Não vejo o seu faz tempo aqui. Você acha que ele está na 5ª
Já está iluminado, eu não estou vendo nem o corpo dele faz tempo. Palestra. Só tô vendo uma bola laranja. Ela piscando. Tá piscando. Oi. É o sol do nossa reunião. Esse salinho é metido demais, viu? Sara. Ó, então vamos lá, continuando aqui. Ó. Emitimos e recebemos ondas de indagação e força mental, com o impacto das nossas ações de acerto ou desacertos, né? Cada núcleo citado se subdivide em peculiaridades e esses fenômenos podem surgir no campo espiritual quando a mente obstrui temporariamente o fulcro energético do tálamo. Olha só, quando nós próprios obstruímos essa ação do tálamo, então ele já começa a entrar no monoidismo, ou seja, no pensamento único. Então, falando, quando ocorre essa subdivisão que a gente está vendo, né, que tem essa subdivisão, a gente pode, por algum motivo, obstruir esse fluxo energético. E aí ele entra, esse fluxo, na desencarnação, trazendo essa interrupção energética, causando a loucura, tudo mais ali. Então eu separei, eu vou voltar a compartilhar a tela, porque os dois últimos itens desse capítulo são extremamente importantes. Eu vou pedir licença para vocês, até passar um pouquinho do horário, 5 minutinhos, para a gente poder fechar esse capítulo que é muito importante para o nosso aprendizado na mesa mediúnica. Tá? Eu vi que assim, ele é fantástico. Tem problema passar um pouquinho? Não, nenhum. Então tá, desculpa, viu? Mas, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Já deixei pronto aqui já. Ela pronta, ó, pra gente entender legal. Olha só. Opa, cadê? Onde está o negocinho? Ó. Aqui, ó. Em vista disso, desculpa, mecanismo do monoideísmo. Monoideísmo. Em vista disso, se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia pela oclusão dos núcleos da memória ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência, a criatura desencarnada pode arrojar-se a frustrações semelhantes, sem perturbação total do pensamento, enquanto ele mantenha a distonia. Opa. Segundo critério idêntico, se a habilidade de um homem para manobrar determinado idioma pode cessar numa das subdivisões do núcleo da fala, no córtex, persistindo a habilidade para lidar com idiomas outros, assim também o núcleo da visão profunda, no centro coronário, pode sofrer disfunção específica, pela qual o espírito desencarnado contemplará tão somente por tempo equivalente à conturbação em que se encontre. Olha só. Os quadros terríficos que lhe digam respeito, as culpas contraídas, sem capacidade para observar paisagens de outra espécie. Escutará exclusivamente vozes acusadoras, testemunhem o compromisso inconfessáveis, sem possibilidade de ouvir quaisquer outros valores sônicos. Olha só, então ele não ouve aqueles que tentam ajudar. Tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que lhe refiram aos padecimentos morais, como absoluto ouvido de fatos outros, até mesmo daqueles que se relacionam com a sua personalidade, motivo pelo qual se fazem tão raros os processos de perfeita identificação individual, na generalidade das comunicações mediúnicas com entidades dementadas ou sofredoras, comumente estacionárias no monoteísmo,
que as isola em tipo exclusivo de recordação ou emoção, de vez que nessas condições, o pensamento contínuo que lhes flui da mente em circuito viciado sobre si mesmo, age coagulando ou materializando pesadelos fantásticos em conexão com as lembranças que albergam. A gente pode entender agora como que os obsessores chegam na sessão de desobsessão tão atormentados pela mesma imagem do passado. São presos em bolsões, a gente fala na apometria, né? Exatamente. Preso lá no bolsão. Reencarnou, mas mesmo assim, no momento da vida, ele vai acessar esse bolsão. Esse monodeísmo que eles sofrem por um motivo muito forte, uma paixão interna tão grande, a vontade primeira que a gente viu lá no início do capítulo. O que rege o corpo mental? A vontade. Olha só. Né? E aí ele continua, né? E esses pesadelos não são realmente meras criações abstratas, porquanto em fluxo constante as imagens repetidas formadas pelas partículas vivas de matéria mental se articulam em quadros que obedecem também à vitalidade mais ou menos longa do pensamento, justapondo-se as criaturas desencarnadas que lhes dão a forma e que, congregando criações do mesmo teor, de outros espíritos afins, estabelecem por associações espontâneas os painéis apavorantes em que a consciência culpada espia, por tempo justo, as consequências dos crimes a que se empenhou, prejudicando a harmonia das leis divinas e conturbando concomitantemente a si mesma. Olha só. Olha as síndromes do pânico aí. A frase... A mente obsessora. Quanto agora, né, que Emmanuel falava para o Chico o seguinte, Chico disse para uma pessoa, não existe injustiçado. Desculpa, não existe injustiça, e sim injustiçado. Ou seja, tudo acontece porque precisa acontecer e teve uma causa. Isso é consequência. Se a gente considera hoje injustiça, é porque ele não fez por merecer isso, mas no passado ele fez. Entende? Olha como que força maior que tem tudo. Mas para a gente terminar, vou falar dos umbrais. Olha só. Zonas purgatoriais. Obliterados os núcleos energéticos da alma, capazes de conduzi-la a sensações de euforia e elevação, entendimento e beleza, precipita-se a mente pelo excesso da taxa de remorso dos fulcros da memória, na dor do arrependimento e a que se encarcera por automatismo, conforme os princípios de responsabilidade a se lhe delinearem no ser, plasmando com seus próprios pensamentos as telas temporárias, mas por vezes de longuíssima duração, em que contempla incessantemente, por reflexão mecânica, o fruto amargo de suas próprias obras, até que esgote os resíduos das culpas esposadas ou receba caridosa intervenção dos agentes do amor divino, que habitualmente lhe oferecem o preparo adequado para a reencarnação necessária, pela qual retomará ao aprendizado prático das lições em que faliu. Então, para auxiliar os sofredores, é necessário tentar tirar essa sintonia da mente dele. Né? Tem um nome, tem uma técnica na apometria que você... Como que chama? Me deu um branco agora. Do que você está falando? A gente apaga da memória. Mental. A gente apaga da tela mental
Como que é a técnica que a Hebe usa? Esqueci. Ah, esqueci agora. Tem um Não, nome. mas é isso mesmo. E agora a gente entende o porquê que esses desencarnados, né, precisam incorporar numa sessão mediúnica. Porque utilizando a energia do médium, ele acaba interrompendo essa tela mental. Uhum. Né? Despolarização chama. Despolarização mental. Ah, despolarização. Pode despolarizar como pode polarizar também, né? É. O inverso também dá para fazer. Olha só, começa a fazer tudo sentido, né? Desde a incorporação, o auxílio da energia mediúnica, até mesmo o animismo do médium. Por esse animismo, ele querer o auxílio para este desencarnado que ele está incorporando. Olha só, por isso o jejum mental, quando a gente fala em trabalho espiritual, a gente reflete lá, a gente precisa fazer jejum, tal, não sei o quê. Não é jejum de alimento, é jejum mental. Porque se a nossa mente estiver, de repente, ali, obstruída por alguma coisa ruim, vai atrapalhar os trabalhos mediúnicos. É uma autoobsessão também, né, Flaubert? Também. Aí não precisa de um obsessor externo. Sim. O próprio espírito encarnado se obsidia, né? Mas eu falo assim, ó, perante um trabalho mediúnico, quando se fala em jejum, tem gente que acha que tem que ficar sem comer. Não é. Tem que comer para ter energia, para você gerar energia mediúnica através das suas células. A gente viu isso aqui no começo do livro. Então, o jejum que se fala é jejum espiritual. São os bons pensamentos, o otimismo, a caridade na mente como fonte assim de princípio de energia, para que a gente chegue numa mesa mediúnica, numa desobsessão, com um pensamento mais puro, com uma energia menos contaminante. Faz sentido? Sim. Então, para a gente terminar, né, essa partezinha aqui, ó. É dessa forma que os suicidas com agravantes à frente do plano espiritual, como também os delinquentes de variada categoria, padecem por largo tempo a influência constante das aflitas criações mentais deles mesmos, a elas aprisionadas pela fixação monoideica de certos núcleos do corpo espiritual, em detrimento de outros que se mantêm malbaratados e oclusos. E porque o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura consciente, em plena criação, as imagens plasmadas pelo mal, à custa da energia inestacável que lhes constitui atributo inalienável e emanente, servem para a formação das paisagens regenerativas em que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida em sua marcha, ilhando-se nas consequências dos próprios delitos em lugares que, retendo a associação de centenas de milhares de transviados, se transformam em verdadeiros continentes de angústias, filtros de aflição e de dor, em que a loucura ou crueldade, julgadas pelo sofrimento que geram para si mesmas, se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado, para a readmissão indispensável ao trabalho remissor. Fantástico a necessidade do umbral. Olha só. Sem ele não teríamos resgates, né? Como resgatar os nossos débitos. Todos nós já passamos por lá. Sim. Muitos de nós ainda vivemos lá, né? Vamos para lá. Sim. E assim, ó, eu vou confessar que assim, eu falo, né, para minha esposa, né? Quando o dia tá nublado e se permanece nublado, eu adoro. Só que eu penso assim, né?
poxa, como é que alguém vai adorar um dia nublado? Deve ser alguém que passou muito tempo no umbral. Certeza. Ai, meu Deus. Não, agora eu quero luz. Eu tenho que abrir tudo. Albert, eu acho assim que até não é tão difícil da gente imaginar isso, que seria uma monoideia, né? Porque quando a gente está com um grande problema, uma grande mágoa de alguém, né? A gente fica ali pensando naquilo, mastigando aquilo, remoendo aquilo, remoendo aquilo. A gente não consegue dormir, né? Por quê? Porque a gente fica ali pensando só naquilo, remoendo aquilo. É difícil, né? Sim, Precisa de algum tempo para a gente poder se desligar, né? Ir perdoando, e se desligando, e se desligando. Então, é muito fácil, né? Agora, existem espíritos que ficam com essa monoideia aí até o desencarne, pós-desencarne, e por no séculos, novo, né? na nova Por reencarnação. séculos. Bom, eu tenho uma reunião depois daqui, mas eu não sei nem se vai acontecer, porque a reunião é externa, né? Vai precisar andar por aqui, pelo condomínio, a gente ver alguma coisa. Não sei se vai acontecer por causa da chuva. Mas, enfim, né? Galera, ó, nós então acabamos o capítulo 16. Vamos entrar no 17, né? E aí começa a parte que tanto nos agrada e a gente quer conhecer, né? Mediunidade e corpo espiritual, né? Aqui é o que mais interessa a gente. Mas esses dias eu estava pensando, né? Como que nós médiuns, a gente, no início, se interessa tanto absurdamente em tentar entender e desenvolver a mediunidade? Eu comecei a pensar, a meditar, e aí me veio uma ideia na cabeça. Eu vou até compartilhar com vocês. A gente é tão pequeno ainda que a gente muitas vezes quer desenvolver no início, no princípio, desenvolver a mediunidade para querer ser diferente. Sem pensar que a consequência do desenvolvimento da mediunidade é a percepção real de que a gente não desenvolveu isso para nós, e sim para o próximo, para o auxílio ao próximo, e não para a gente. Olha como uma causa ruim, que é o egoísmo de querer ser diferente, traz a consequência do entendimento e a consciência de que não é para gente, da caridade. Me veio Mesmo porque, para o médium, a mediunidade, às vezes, ela é até muito difícil, né? Aflitiva, né? Pesada, né? Exato. Pesada. Exato. Eu tô com... deixa eu desligar aqui a gravação, porque já nós terminamos o capítulo. Aqui.